comunhão, altar fala de relacionamento, altar fala de sacrifício em nome de Jesus. Amém, igreja? Qual é o nome da campanha dessa noite? O Senhor, Ele vai restaurar o altar nessa noite. Altares nessa noite que estão quebrados em nome de Jesus. E o problema maior, ninguém sabia que o altar de Davi está quebrado. Só ele e Deus. Era só os dois. Mas ele reconheceu e entendeu a necessidade da sua adoração e da sua comunhão com Cristo em nome de Jesus. Quero convidar nessa noite o preletor, homem de Deus, nosso irmão Michael. Ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Ele vai ser o porta-voz do céu nesta noite, para mim e para você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Motivo de grande alegria hoje, mais uma vez, eu poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu tenho buscado do Senhor, o Senhor tem me apresentado, e eu creio que hoje o Senhor vai falar nos corações, em nome de Jesus. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, porque sem Ele nada sou, nada posso, nada tenho. Se eu estou aqui hoje diante dos irmãos, pela vontade do Senhor, pela mão poderosa do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Rick, que me fez o convite. Sou muito grato a ele, porque ele está na casa. A palavra de Deus fala que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali estará. E o Senhor se faz presente. Peço que os irmãos abram sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Eles que forem achando aí, vai dando glória a Deus aí, em nome de Jesus. Aquele que tiver com dificuldade, tem problema na casa, para estar auxiliando os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então a palavra do Senhor vai nos dizer assim: então Elias disse ao povo: cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Soberano Deus, eterno Pai celestial, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pela tua presença, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe até aqui para ouvir a tua santa palavra. Já ministramos os louvores, já falamos do seu nome através de louvores, e agora chegou a hora de ouvir a tua palavra, meu Pai. Creio, meu Senhor, em nome de Jesus, que de mim não tem nada, de mim não sai nada, mas é tudo do Senhor, é tudo que o Senhor planejou, tudo que o Senhor preparou para esta noite, meu Pai. Então eu venho te pedir, meu Pai, que venha abrir o entendimento de cada irmão, que o Senhor venha abrir o entendimento de cada visitante, que o Senhor venha, meu Pai, cultivar esta semente nesses corações, e que elas venham a florescer, e que eles venham reconhecer, meu Pai, que sem altar, que sem santidade, que sem conserto não há nada, que sem a tua presença não somos nada, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Assim eu te peço e te agradeço, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus.
restaurando o altar quebrado. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu pude entender que sem altar não há sacrifício, não há comunhão, não há Cristo na nossa vida. Que para podermos estar no Senhor, temos que estar com o nosso altar edificado. Mas não é só edificar o altar, devemos priorizar também. Quero contextualizar para os irmãos aqui. A gente vai falar sobre Elias, o grande profeta que foi levantado quando o rei Acabe começou a reinar. Quando pegamos o livro de Reis, no finalzinho do capítulo 16, ele vai dizer ali que rei Acabe começou a reinar. E rei Acabe, ele foi pior do que os seus antepassados. Ele fez aquilo que não era agradável aos olhos do Senhor. Pior ainda, ele casou com uma pessoa, com uma mulher, com Jezabel, que era pior ainda que ele. E podemos entender que ali a aliança do Senhor já tinha sido quebrada há muito tempo, que o povo estava perdido, que o povo já não conhecia mais o Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Então o Senhor vai levantar Elias, e Elias vai até Acabe. O Senhor manda que Elias vá a Acabe. E no capítulo 17 vemos que Elias vai dizer para o rei Acabe que haverá uma grande seca naquele tempo, que não cairia orvalho, não haveria orvalho, não cairia chuva, até que o Senhor Deus mandasse. E assim Elias fez. E Elias se retirou, porque o Senhor mandou ele ir e mandou ele se retirar. E o Senhor já tinha preparado um lugar para Elias. E a palavra de Deus vai nos dizer que Elias se foi. O Senhor tinha mandado Elias para um lugar onde ainda havia um rio. E podemos ver na palavra do Senhor que Elias ficou ali por um bom período. E a seca já estava acontecendo naquele tempo. Mas só que Elias estava no lugar onde tinha água. E o Senhor mandava com que os povos levassem o alimento dele. Olha como é que Deus, Ele trabalha para aqueles que o altar está edificado, para aqueles que estão nele. E podemos ver que Elias ficou ali. Mas quando o riacho ia se secando, o Senhor manda que Elias vá até uma cidade. E ali o Senhor já tinha havido preparado uma casa para Elias ficar. Olha o cuidado do Senhor com aqueles que é dele, com aqueles que o Senhor manda e eles fazem, e eles obedecem e fazem segundo o coração do Senhor. E ali o Senhor já havia preparado. E nessa cidade tinha uma viúva, e Elias foi de encontro a ela. Ela estava pegando galhos, e Elias chegou até a ela. Creio eu que Elias já estava cansado de uma longa caminhada, e ele chegando ali, ele pediu a essa senhora que lhe desse um pouco de água e algo para beber. E essa senhora deu a água a ele, a viúva. Mas só que quando ela foi pegar algo para comer, ela falou com ele: eu não tenho nada para comer, eu não tenho nada para dar a você para comer, porque o que eu tenho é um pouco de farinha, e eu vou fazer um cozido para me dar para mim e o meu filho, e vamos esperar a morte. Meu Deus. E ali Elias vai dizer: traga as botijas que você tem, a botija de farinha, faz o pão para mim, se alimente com seu filho. E podemos ver na palavra do Senhor que Elias, ele profetizou na vida daquela mulher ali, que enquanto a chuva não viesse, as botijas dela não iria ficar vazia. O maná ia chegar naquela casa, ela ia ter o que comer, ia ter o que dar de comer para o seu filho. Olha o cuidado que o Senhor tem com quem leva a palavra e com quem está sendo ouvinte desta palavra também.
Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, eu não sei se o seu altar está em perfeito estado, se o seu altar está quebrado, mas eu sei que hoje o Senhor vai restaurar altares aqui, porque Ele é um Deus de promessa, é um Deus que não para, que não falha, é um Deus perfeito, e é o único que conhece aqui o nosso interior. E adiante, vamos ver no capítulo 18, que Elias, o Senhor fala novamente com Elias, e Elias vai embora. O Senhor manda Elias ir até o rei Acabe novamente. Aí, irmãos, olha o que eu falei. Elias disse, profetizou para aquela mulher, falou que enquanto a chuva não viesse, ela ia ter o que comer. Poderia passar 10, 20, 30, 100 anos, mas a palavra do Senhor ela permanece. Poderia passar 100 anos, se não chovesse, aquela mulher ia estar alimentada ali com seu filho. Então, Elias vai ter com o rei Acabe. A palavra de Deus vai dizer que Elias estava caminhando para encontrar. E quando vemos no capítulo 18, Elias vai se apresentar ao rei Acabe por intermédio de outro nome, de outro profeta que era daquela época. E o Senhor, a todo momento, ele é com Elias. E este profeta, cujo nome era Obadias, ele vai dizer: é você mesmo, Elias? E ele vai dizer: sim, sou eu. Mas só que o profeta ele vai questionar Elias, porque o rei Acabe, ele tinha mandado em todo o país procurar Elias. E ele fez com que os outros reinos jurassem para ele que Elias não fosse encontrado nos reinos. Fez com que ele jurasse. Este homem, Obadias, que era um dos profetas daquela época, vai dizer: eu vou até o rei, vou falar com o rei que você está aqui, mas quando eu voltar com o rei, você vai desaparecer. Aí a minha vida vai estar em risco, porque o rei vai me matar. E quando lemos esta história, sabemos que Jezabel já havia matado todos os discípulos daquela época, todos aqueles homens que pregavam o Evangelho, que falavam a palavra do Senhor. Então ele firmou a palavra dele, falou: não, você pode ir que eu vou encontrar, porque o Senhor me mandou. Como que é importante a nossa palavra, a nossa posição como homens e mulheres do Senhor. Então ali, este homem vai até o rei sai a caminho e vai encontrar com Elias. E como sabemos, aquela época era de seca, porque não estava chovendo. E este homem vai chegar até Elias e vai dizer para ele: você é o perturbador de Israel, ao que traz contenda, conflito. Mas só que não era Elias. E Elias vai dizer para ele: não, você é o perturbador de Israel. Porque rei Acabe, ele era um homem que conhecia os mandamentos, os ensinamentos, conhecia a Deus. Mas só que ele largou tudo, ele deixou tudo, ele fez tudo ao contrário do que Deus tinha mandado fazer. E como a palavra vai dizer, ele era um homem que foi um dos piores reis dos anos que havia reinado. E Deus, eu imagino agora que o Senhor já não tinha prazer de olhar para aquele povo. Mas mesmo assim a misericórdia do Senhor é tão grande conosco que o Senhor manda alguém. E ali Elias vai confrontar o rei Acabe e os seus discípulos.
A palavra de Deus vai nos dizer que eram 450 discípulos de Baal e mais 400 da deusa Azerá, que era a deusa que Jezabel levou para lá. E no contexto vai dizer que ele havia feito um altar para Baal e levado esse altar para o templo. Então Baal era adorado. Se chovia era Baal, se fazia sol era Baal, se nascia um gado ou uma ovelha era Baal, tudo para eles era Baal. O povo já havia esquecido quem era o Senhor. E a palavra de Deus vai nos dizer que Elias confronta rei Acabe e os seus profetas. A palavra do Senhor vai nos dizer, até quando vão ficando os profetas de Baal. E ali Elias vai falar: vamos subir até o Monte Carmelo, chama o povo, vamos subir até o monte, e ali vamos matar 2 touros, e vamos orar. E aquele Deus que responder com fogo e consumir o holocausto é o Deus verdadeiro, é o Deus todo-poderoso. E como é importante a gente conhecer o Deus que servimos. Olha como Elias, ele tinha convicção de que o Senhor era com ele, de que o Senhor estava à frente. E nós temos certeza do Deus que servimos. Nós temos certeza de que estamos caminhando no caminho certo, no caminho reto, no caminho do Senhor, fazendo as obras do Senhor com empenho, com amor. E ali Elias vai chamar o povo. Acabe chama o povo diante de Elias, e Elias vai dizer ao povo: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vou fazer? Até quando vamos duvidar que o Senhor é Deus, que é Ele quem nos sustenta, que é Ele quem nos guarda, que é Ele quem nos guia? Até quando vamos duvidar que Ele é o Senhor das nossas vidas, que se nós estamos aqui hoje foi porque Ele nos sustentou, é porque Ele nos sustenta? Até quando vamos colocar essa dúvida no nosso coração de quem é o Deus que vimos aqui no altar e pregamos, de quem falamos para os nossos familiares? Até quando vamos entender? E Elias vai falar: se o Senhor é Deus, adorem ao Senhor, louvem ao Senhor, cantem ao Senhor, dancem ao Senhor, ofereça sacrifício ao Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem a Baal. Quem está ocupando o lugar no nosso coração? Hoje o Baal, no tempo moderno, da atualidade, é as redes sociais, às vezes é o nosso trabalho, às vezes é o nosso cônjuge, às vezes é a nossa família. Até quando vamos colocar outras coisas na frente do Senhor? E depois que está tudo ruim, vamos vir até o Senhor, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir. Até quando vamos duvidar que é o Senhor nas nossas vidas? Até quando vamos entender o que Deus tem para nós? A palavra do Senhor vai nos dizer que os profetas vão, e Elias vai dizer aos profetas: vocês vão primeiro, porque vocês são muitos, são 450 profetas, são 450 pessoas que adoravam Baal, que davam sacrifício, que cantavam, que pulavam, e havia somente um que pregava o verdadeiro Deus, que estava ali em nome do Senhor. E Elias, ele fala: vocês vão primeiro, porque vocês são muitos. Então vão e ofereçam o seu sacrifício. Coloquem o holocausto sobre a lenha, mas não coloquem fogo. A palavra de Deus vai dizer que o povo estava lá embaixo olhando.
E os profetas subiram e começaram a cantar, começaram a louvar, começaram a gritar, começaram a orar, e nada acontecia. E deu meio-dia e nada acontecia. O povo orava, gritava, dançava, pulava, mas Baal não respondia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias começou a zombar daqueles profetas de Baal. Orem mais alto, gritem mais alto, cantem mais alto, porque o seu Deus não está ouvindo. Porque o seu Deus, às vezes ele foi viajar, ele saiu. Às vezes o seu Deus está dormindo e ele não está ouvindo. E aquele povo gritava mais alto, cantava mais alto, os instrumentos tocavam mais alto, tambores, mas Baal não respondia, porque só há um Deus que é o único, verdadeiro, soberano, é o Senhor dos exércitos, aquele que nos sustenta todos os dias. E eles começaram a se cortar, e o sangue começava a descer. Quanto sacrifício para um Deus que não ouve, que não fala, que é mudo, que tem que ser carregado. Quanto sacrifício para coisa inútil. Aí a palavra de Deus vai dizer que foi dando a tarde. Aí Elias falou: agora é minha vez. Eu imagino agora aqueles profetas cansados, angustiados, todos cortados. Olha como é que é importante a gente conhecer o Deus que a gente serve. Olha como é que é importante o nosso altar estar edificado no Senhor. Porque o altar de Elias estava no Senhor, no Deus Todo-Poderoso. Porque quando ele zombava, ele sabia que Baal não ia responder. Porque só há um Deus acima dos céus e da terra. É o único Deus vivo e verdadeiro. Não há outro. Glória a Deus. Meus irmãos, como foi dito aqui, altar é lugar de presença, é lugar de comunhão, é lugar de adoração, é lugar de louvor, é lugar de culto, culto verdadeiro ao Senhor. Se não há altar, não há presença. Altar quebrado é vida de pecado, vida fora da presença do Senhor, vida dupla. Às vezes estamos aqui de um jeito, mas chega lá fora somos de outro. Vida sem santidade, sem santificação, uma vida de aparência, uma vida corrompida. Devemos entender a importância de edificarmos o nosso altar no Senhor. Por isso hoje é noite de restaurar o altar. A palavra de Deus vai dizer que Elias chega e chama o povo.
de ela se o Senhor não for com ele? O que adianta eu orar, a minha mãe orar, o meu pai orar, os pastores orar na minha vida e eu não querer nada com o Senhor? Eu não vou ministrando, não. O altar tem que tomar atitude para restaurar o altar. Primeiro é eu. Aí depois o Senhor vai ver o meu coração e vai começar a me dar força, a me dar as ferramentas certas para restaurar esse altar. Segunda coisa que eu aprendo é nós colocarmos a nossa vida em ordem. Colocar a nossa vida nos caminhos do Senhor. Não só aqui, mas em casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com a nossa família, com os nossos amigos, no trabalho, na escola, seja onde estivermos, temos que estar em ordem. Só restaura o altar quem não aceita viver sem os valores espirituais. E o povo estava sem esse valor. Quem quer esse valor é a presença de Deus. E só encontramos aqui, na palavra dele, todos os dias, meditando, buscando, vindo aos cultos, cultuando de todo o coração, com o nosso melhor, não olhando o nosso irmão, nem da esquerda, nem da direita, mas dando o nosso melhor. Entender a importância de edificar o nosso altar é muito importante, porque se o altar está quebrado, o Senhor não manifesta. Se o altar está quebrado, não adianta orar, não adianta profetizar, não adianta gritar, cantar, clamar, louvar, dançar. Não adianta se sacrificar, subir ao monte várias e várias vezes, jejuar se o seu altar está quebrado. Porque o altar é lugar de presença. E quando o altar está quebrado, não tem presença, meus irmãos. Não tem como. Precisamos edificar o nosso altar. Aí a palavra de Deus vai dizer, já estou terminando, tá, irmãos? A palavra de Deus vai dizer que Elias começa a edificar o altar. Mas espera aí, os profetas de Baal não tinham um altar lá já montado? Os profetas pulou, correu, gritou, dançou, não aconteceu nada. O altar estava de pé, não estava? Glória a Deus. O altar estava de pé, não estava? Eles poderiam usar o altar, então, já tinha um altar de pé. Meu irmão, eu quero te dizer que o Senhor, Ele não divide a glória dele com ninguém. O seu altar é único para o Senhor. Não adianta ter altar edificado e não ter a presença. Não adianta ter altar edificado e você colocar várias coisas e depois se lembrar do Senhor. Aí Deus não opera. E ele começa a edificar o altar. Pega as 12 pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Coloca as 12 pedras, coloca a lenha, coloca o holocausto, o bezerro, e chama o povo e fala assim: começa a jogar água, joga 3 botijões de água, joga mais água, joga mais água. A palavra de Deus vai falar que ele fez uma vala em volta do altar. De tanta água que tinha, já tinha encharcado o holocausto, já tinha encharcado a lenha, e aquela vala já estava cheia de água. Ei, meu irmão, eu quero te dizer, você pode colocar tudo que te aflige, tudo que te agonia, todo problema, todo desconforto, toda dúvida, coloca tudo no altar, coloca tudo aquilo que às vezes te perturba, tudo aquilo que te faz chorar, toda depressão, toda angústia, toda dor, coloca no altar. Aí a palavra de Deus vai dizer que depois de feito isso, Elias vai orar. E Elias ora assim: ó Senhor Deus de Abraão,
Deus de Isaac e Deus de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, é Deus que está trazendo este povo de volta. Eu quero te dizer que nesta noite o Senhor está te dizendo que Ele é Deus na tua vida, e Ele está te reerguendo, Ele está te trazendo de volta para a presença dEle. Existe uma diferença entre existir e viver. Altar quebrado, você existe, você levanta todos os dias, você toma seu café, você vai para o trabalho, você come, você volta para casa, você deita, você dorme e se começa de novo. Mas viver é diferente. Quando o nosso altar está edificado no Senhor, quando temos a presença do Senhor em nossa vida, nós começamos a viver, nós começamos a ver o Senhor trabalhar nas pequenas coisas em casa. É um alimento que não falta, é uma coisa que às vezes está atrasada, você pagou e nem sabia. É os filhos que não adoecem, é você que não adoece, é Deus trabalhando nas pequenas coisas. Aí você começa a viver, porque você está vivendo em Cristo. Glória a Deus. Então tem que restaurar o altar. Isso é uma questão de vida ou morte, porque se não tem altar restaurado, não tem presença do Senhor. Jesus nos diz hoje: não aceite viver mais nem um dia com o altar quebrado. Não aceite. Se posicione na presença do Senhor. Tome atitude. Tome posição. Faça como Elias. Não espere que outros carreguem, peguem a sua pedra para edificar o seu altar. Toma você mesmo. Edifica o teu altar no Senhor. Você precisa de tomar posição, porque hoje o mundo em que vivemos, temos as notícias, a vida do Senhor está próxima, Jesus está voltando, e se o nosso altar não estiver edificado, meus irmãos, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Comece hoje a edificar o seu altar, porque amanhã pode ser tarde. Peço aos irmãos que podem se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Elias nos ensina hoje. Hoje, não é amanhã, não foi ontem, mas é hoje. Que não adianta culto se o altar não estiver quebrado. Não adianta louvor, não adianta palavra, profecia se o altar estiver quebrado. E só nós podemos edificar o nosso altar. Só nós podemos dar esta liberdade. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias orou uma única oração e disse: se tu és Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, que és o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus. Então o Senhor mandou fogo, e fogo queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a pedra, queimou a terra e ainda secou a água. Hoje o Senhor está mandando, está reacendendo essa chama que está no teu coração. Hoje você tem a oportunidade de colocar tudo no altar do Senhor, e Ele vai queimar tudo, vai te limpar, Ele vai te dar
sei como você chegou aqui esta noite. Eu não sei como você está se sentindo, o que você tem passado. Mas hoje você tem a oportunidade de tomar a atitude, de restaurar o altar, de deixar o Senhor fazer parte da sua vida, de deixar o Senhor arrancar tudo que é do mundo, tudo que é fora, tudo que não é dele. E hoje Ele te convida para te dar vestes novas. Meu irmão, eu quero fazer uma coisa para você hoje. Você que sentiu no coração a palavra do Senhor vai nos dizer que quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor, Ele te oferece vestes novas. Ele te chama, filho meu. Aquele, meu irmão, aquele que não conhece, aquele que não está em Cristo, aquele que sentiu no coração, aquele que quer dar uma oportunidade para Jesus mudar a vida dele a partir de hoje. Eu vou te falar, não vai ser fácil, vai ser difícil. Às vezes vamos ter que abrir mão de familiares, amigos, mas o Senhor te convida, você a fazer parte desta família, uma família que está em Cristo, uma família que ora por você, uma família que está aqui te chamando hoje para te dar novas vestes diante do Senhor. Aquele que quer aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido para vir aqui na frente. Aquele que quer reconciliar com o Senhor, eu te convido também de tomar uma atitude, de não olhar nem para um lado nem para o outro, mas eu te convido para também tomar uma atitude, tomar uma posição e vir aqui. E hoje o Senhor te chama.
Senhor Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, para que a tua vida agora, em nome de Jesus Cristo, aqui, Pai, a Bíblia fala, aquele que crê, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo agora. Cadê o obreiro aqui para ajudar? Cadê? Em nome de Jesus Cristo. Agora. Ai, Deus, meu Deus. Para restaurar agora. Para restaurar. Agora. Restaurando agora, Pai. Oh, meu Deus, tem mais gente aqui nesta casa. Assim diz o Senhor. Eu estou sentindo de Deus que tem mais pessoas aqui que precisam de restaurar o altar. Se você não vir, o altar não vai ser restaurado. Ah, meu Deus, agora. Em nome de Jesus Cristo, agora. Em nome de Jesus, agora. Agora. Ah, meu Deus, leva no mundo espiritual agora para restaurar. Para restaurar o altar. Para restaurar. Agora. Vai, Deus, vai, Senhor, vai agora, em nome de Jesus Cristo, agora, vai agora, peça o olhar, filho, entrega para Deus, entrega agora, isso, feche seus olhos, em nome de Jesus Cristo, entrega agora, se entrega para Deus, feche seus olhos, você que está sentado aí agora, você vai sair do seu lugar sem você saber, em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus Cristo, está lutando contra Deus, vai lutando contra Deus então, você vai ver onde você vai chegar. Com Deus a gente não luta, com Deus a gente se alinha, com Deus a gente se aproxima, com Deus a gente se aproxima dele. A Bíblia fala: aquele que me busca encontra, aquele que bate abre se vos dá, porque todo aquele que pede recebe. Então que nesta noite agora eu ministro sobre ela até agora, em nome de Jesus Cristo agora, o altar está restaurado, agora, em nome de Jesus agora.